Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para o governo Lula. Aliados do governo apontam um momento favorável para atrair centro para palanques de Lula nos estados. Membros do Centrão admitem desacelerar movimento de desembarque após rara coleção de situações positivas à gestão petista. Hugo Mota obtém vitória parcial em dia de novo ato de Lula, que contraria o Congresso. E de acordo com a pesquisa Datafolha, a aprovação do presidente sobe para 33%, que é o pico do ano, e se aproxima de reprovação, com 38%. Sobre infraestrutura, temos também aqui um assunto: construção pesada vê alta de preço e falta de mão de obra no Brasil em meio à explosão de concessões. Esse setor vive uma euforia com programação de leilões para parcerias público-privadas. Na política nacional, o presidente da Conafé preso depois de depoimento à CPI do INSS solto após pagar uma fiança. Também temos um próximo destaque que uma companhia cobra R$2 milhões para hospedar aviões durante a COP30 no aeroporto de Belém. E o Brasil articula frente latino-americana para a cúpula e quer driblar Javier Milei. Já neste carrossel de imagens desta terça-feira, o primeiro assunto é um programa no Rio de Janeiro, Os Atentos, para reflorestar áreas de Mata Atlântica. E o estudo revela que esse projeto provoca uma queda na reincidência prisional. Já nesta segunda imagem, é o plano pela paz em Gaza. Proposta de Trump para encerrar conflito envolve retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza em 3 fases, como a gente consegue observar aqui neste infográfico. Temos aqui, por exemplo, que a primeira fase, a retirada inicial, que seria a libertação dos reféns. A segunda retirada, quando a força de transição for mobilizada de acordo com os padrões definidos no plano. Já a terceira fase é a zona de segurança. Sobre esportes, no Morumbis, Tricolor leva gol de Pedro Henrique no início do segundo tempo e é derrotado. E veja como está também a classificação do Campeonato Brasileiro. Já na América Latina, temos um destaque para a Bolívia. Abre aspas. Evo fez um acordo com a direita para destruir o meu governo, diz o presidente da Bolívia em entrevista à Folha de São Paulo. Luiz Arce afirma que seu ex-padrinho político pôs a ambição acima dos interesses do povo. Já sobre a diplomacia brasileira, Lula jamais deixará que Trump o humilhe em reunião dos Estados Unidos com o Brasil, diz Celso Amorim. E a Casa Branca impõe novas taxas de 25% sobre imóveis e 10% sobre a madeira. Falando agora sobre educação, a mensalidade escolar deve subir 9,8% no próximo ano, que é o dobro da inflação para 2025. Esses dados são projetados por 308 instituições de ensino, entrevistadas pela consultoria Rabbit. Também para o governo Lula, que é o nosso próximo destaque nesta terça, aqui diz que o presidente veta trechos do projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa e limita inelegibilidade a 12 anos. O presidente contraria o Congresso Nacional mais uma vez ao rejeitar uma medida impopular. Já sobre esportes, medalhistas da ginástica rítmica recebem carinho após conquista de medalhas no Mundial, no Rio de Janeiro. Reverenciadas por jovens, as atletas celebram e começam a trabalhar por Los Angeles 2028. E entre os 20 indicados ao Prêmio São Paulo de Literatura, 13 são mulheres. E lembrando que essa premiação é de R$200 mil para vencedor de cada categoria
de melhor romance e estreia. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, diz o seguinte: nova regra de saúde mental no trabalho estimula o mercado de consultoria para criar políticas. Além de criar um novo mercado, norma tenta garantir um ambiente que evite o adoecimento mental nas empresas e conheça também os seus direitos. Já nas matérias especiais de hoje, o primeiro, usina de açúcar e etanol em São Paulo abre planta de biogás que utiliza resíduo de cana e esterco de aves. No caderno Todas, temos aqui o seguinte assunto: Instituto vai levar o caso Mariana Ferrer à ONU para pressionar o Brasil a criar Estatuto da Vítima. E neste mesmo caderno também temos um assunto sobre saúde. Qual é o segredo do Japão para ter tantas mulheres centenárias? Já nos destaques da economia, o primeiro assunto diz que o Brasil só aposta em agronegócio e fintechs, diz CEO de startup que quer ser a nova Embraer. E a startup Traction usa inteligência artificial para reduzir interrupções na indústria e constrói centro de pesquisa em São Paulo. E sobre inadimplência, contas em atraso aumentam e Brasil tem 60 milhões de negativados, indica Boa Vista. Em média, 74% da renda dos brasileiros é comprometida com dívidas, segundo o Biro. Já na política, julgamentos constitucionais no Tribunal de Justiça de São Paulo aumentam em 66% nos últimos 4 anos, aponta a Conju. Especialistas alertam para a frequência com que o judiciário é acionado em temas políticos. Já no próximo destaque, Eduardo enfrenta a dificuldade para achar partido que viabilize candidatura presidencial. No cotidiano, temos aqui o primeiro assunto, que foi uma fatalidade que aconteceu em São Paulo. Um trabalhador morreu após cair de 30 metros de cúpula de vidro no Centro Empresarial do Aço. O funcionário, que era terceirizado, estava trocando a película na cobertura de vidro do edifício quando ficou pendurado. Infelizmente, ele morreu na queda. E o próximo destaque, também no caderno de cotidiana para trânsito, aqui diz que a Procuradoria vai à Justiça para evitar multas por inadimplência em futuro free flow na Dutra. Concessionária e a ANTT negam terem sido notificadas e o sistema estreia ainda neste ano. Próximo assunto é para o Rio de Janeiro. A operação na Paraíba para combater avanço do Comando Vermelho tem bloqueio de 125 milhões de reais. São cumpridos 26 mandados de prisão e 32 de busca em conjunto com a Polícia do Rio. Já sobre um caso de violência, uma criança de 9 anos matou a própria mãe a facadas após ser repreendida, afirma um boletim de ocorrência. E os familiares dizem aos policiais que jovem já tinha um comportamento agressivo com a mãe. Nos assuntos internacionais, é para o governo Trump. YouTube pagará 130 milhões de reais para encerrar o processo por suspensão da conta de Trump. A plataforma é a última Big Tech a abandonar brigas judiciais. Meta e X pagaram 186 milhões de reais. Já no caderno de meio ambiente, temos um assunto para as mudanças climáticas. Aqui diz que a tripla crise ambiental já afeta todos os oceanos do mundo. Mudança climática, perda de biodiversidade e poluição atingem proporção planetária, aponta a União Europeia. Já falando agora sobre saúde, veja o que se sabe sobre os casos de intoxicações e mortes por metanol em jovens lá de São Paulo. Já na área da cultura, o Folha de São Paulo, nesta terça, nos traz aqui estes 3 destaques. Primeiro é para as artes plásticas. O Museu de Pablo Picasso, em Paris, ganhará, em 2030, um jardim com esculturas do artista.
Já o segundo assunto, casada com um americano, cineasta brasileira é presa pela imigração nos Estados Unidos. E ela se desesperou no momento. E na sessão multitela temos Sabrina Sato e filme com Barry Keoghan, o que ver na TV no stream nesta terça-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, 30 de setembro, temos a manchete que é para o judiciário brasileiro. Fachin fala em contenção e em separação de direito e política. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal promete incentivar decisões colegiadas. Com Alexandre de Moraes como vice, o ministro Edson Fachin tomou posse na presidência do Supremo com a promessa de gestão discreta e reforço à colegialidade. Fachin defendeu a contenção e a separação dos poderes, mas com diálogos republicanos, indicando que pretende manter o comando do STF afastado de debate político. E o ministro também falou em austeridade e corte de gastos e recusou a festa de posse tradicionalmente oferecida por entidades da magistratura. Relator dos processos remanescentes da Operação Lava Jato, Fachin disse que vai agir com serenidade para recuperar a confiança da população no judiciário. Ele afirmou o seguinte: um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é espetáculo, exige contenção. E ele também falou que o nosso compromisso é com a Constituição, ao direito, o que é do direito, à política, o que é da política. E ainda sobre a política nacional, temos aqui essa seguinte imagem. Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro e diz que redução de penas não satisfaz. O atual governador de São Paulo, como a gente consegue observar aqui à esquerda, foi recebido por Jair Bolsonaro e seus outros dois filhos, o Flávio e o Jair Renan. Mesmo estando em Brasília, Tarcísio não compareceu à posse de Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. Agora um destaque de uma matéria internacional é sobre a guerra em Gaza. Plano de paz de Trump e Netanyahu dá ultimato ao Hamas. Se o grupo palestino não concordar com os termos, que incluem diversas condições já rejeitadas anteriormente, Israel teria apoio total dos Estados Unidos, segundo Trump, para aniquilar o Hamas. E o próximo destaque é para a tensão no Caribe. A Venezuela cogita estado de exceção e o Brasil faz uma manobra militar na fronteira. Em meio a ameaças de Trump a Nicolás Maduro, Brasil faz sua maior operação militar entre Roraima e Amapá. Já sobre a economia, temos um destaque para as contas do governo. Meta fiscal perde credibilidade com exclusão de 90 bilhões de reais, diz o Tribunal de Contas da União. E o tribunal diz que constantes desconsiderações de despesas contrariam responsabilidade fiscal, porém, Fernando Haddad nega. E sobre o caso de bebida contaminada, jovem intoxicado com metanol está em coma e a polícia faz operação em bares. Rapaz e outros amigos compraram garrafa que acreditavam conter gin em adega e passaram mal. Isso aconteceu em São Paulo. Sobre o caso da execução do ex-delegado-geral, subsecretário de Praia Grande é alvo de busca e apreensão. E mais abaixo temos aqui alguns obituários de Paulo Soares, amigão, um apresentador com bom humor e carisma. E mais abaixo também temos aqui a Berta Loran, também um obituário da atriz, ela que marcou época em humorísticos e novela. Por último, no Caderno de Cultura, temos um destaque para as artes cênicas. Brasileiros e franceses unidos no palco. A Academia da Ópera Nacional de Paris conta com 3 membros brasileiros nas apresentações que faz no país.
Já na capa do jornal Globo, a manchete é para o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política, diz Edson Fachin no Supremo. Ao assumir corte, o ministro defende contenção do judiciário, sem ser submisso ao populismo. Ao tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, num momento de histórico recente de ataques à corte e atritos entre poderes, o ministro Edson Fachin defendeu que o judiciário garanta ao país previsibilidade e estabilidade institucional. Abre aspas. Nosso compromisso é com a Constituição. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política. Fecha aspas, declarou em uma cerimônia ante um plenário do STF lotado de autoridades. Ele argumentou que o judiciário não pode ser submisso ao populismo, sob o risco de perder a sua credibilidade. E, de perfil discreto, Fachin dispensou uma recepção em sua homenagem. Já na próxima chamada de capa, é um assunto internacional. Com Netanyahu, Trump propõe plano para fim da guerra em Gaza. A proposta, apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, tem aval de Israel e incluiria um cessar-fogo definitivo, a libertação dos reféns e prisioneiros de parte a parte, a retirada gradual das tropas israelenses do enclave e a assunção de um governo de transição por um comitê internacional, sob liderança do próprio Trump. E o americano declarou ter apoio de países da região como a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. E um porta-voz do Hamas afirmou que o grupo vai estudar a proposta apresentada por Donald Trump. Agora no Brasil, São Paulo confirma a terceira morte suspeita de intoxicação por metanol. Estado investiga 10 casos de ingestão de bebida supostamente contaminada na capital, em São Bernardo do Campo. Também temos um próximo destaque para a política. Lula veta mudanças feitas pelo Congresso na ficha limpa. Principal ponto barrado pelo presidente altera a contagem da inelegibilidade, o que beneficiaria políticos condenados. Também temos um próximo destaque que o Maduro tem decreto de exceção pronto, diz vice da Venezuela. Essa medida concederia poderes especiais ao presidente do país em caso de um ataque militar dos Estados Unidos. Já no próximo assunto, falando sobre economia, agências reguladoras terão até 37% menos verbas do que há 10 anos. Cortes afetarão em 2026 7 de 11 agências federais, responsáveis por fiscalizar e impor regras a diversos setores da economia. Sobre o mercado de trabalho, criação de vagas formais desacelera mais do que o esperado. O jornal Globo também nos traz uma entrevista com a pesquisadora Tatiana Sampaio, e ela afirmou que a polilaminina é o que temos de mais avançado. À frente de estudos sobre tratamento experimental para regenerar lesões medulares sem similar no mundo, Tatiana fala do avanço dos testes e dos próximos passos da pesquisa. E aqui temos alguns obituários em destaque também na capa desta edição de terça-feira. Berta Loran, uma marca no humor do Brasil. A atriz brilhou no teatro, no cinema e na TV, em programas que fizeram história. Também temos aqui para Paulo Soares, um jeito informal de apresentar. Amigão, como era conhecido o jornalista, marcou a TV com seu estilo bem humorado. Também temos aqui o obituário de Marquinho PQD, compositor de grandes sambas. Artista criou hits consagrados por nomes como Zeca Pagodinho. E por último temos Marcel Vieira,
o dom da escrita em vários formatos. Jornalista que foi também compositor, roteirista e autor de ficção. Por último, temos aqui esta imagem em destaque na área da política. Tarcísio visita Bolsonaro, defende anistia e fala em reeleição em São Paulo. Tarcísio de Freitas visitou ontem o ex-presidente que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Cotado como candidato favorito de siglas do Centrão e da direita para concorrer ao Planalto em 2026, o governador de São Paulo foi alvo de desconfiança do bolsonarismo e tem adotado a postura de dizer que pretende tentar a reeleição no estado. Embora tenha dito que o tema não foi pauta da conversa com Bolsonaro, Tarcísio defendeu uma anistia ao aliado ao deixar sua casa, onde esteve também o senador Flávio Bolsonaro. Já na capa do Correio Brasiliense desta terça-feira, dia 30 de setembro, temos aqui um destaque internacional. Plano de paz sem aval do Hamas. Depois de reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, Donald Trump anunciou um documento com 20 pontos para levar a paz ao Oriente Médio. Washington aguarda a resposta do grupo palestino e a proposta inclui libertação dos reféns, anistia a membros do Hamas, desmilitarização da faixa de Gaza e reconstrução do território. O presidente dos Estados Unidos liderará um comitê de transição. Já na América Latina, Maduro assume superpoderes. Já a manchete de hoje no Correio vai para o Judiciário. Um judiciário submisso perde a credibilidade. Diante dos líderes do Executivo e do Legislativo, o presidente Lula e os chefes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, e prestigiado por lideranças do mundo jurídico, o ministro Edson Fachin assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse discurso de posse exaltou a independência do judiciário e também a harmonia entre os poderes. Abre aspas. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde a sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é espetáculo, exige contenção. Fecha aspas, afirmou Edson Fachin. E o magistrado substitui Luiz Roberto Barroso e terá Alexandre de Moraes como vice. Ele, inclusive, rechaçou as críticas de um suposto ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o nosso compromisso é com a Constituição, repito, ao direito que é do direito, à política o que é da política. E também temos a próxima chamada de capa, que é sobre visita e preocupações. Em prisão domiciliar em sua casa, no Jardim Botânico, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do aliado Tarcísio de Freitas, um governador de São Paulo. No fim do dia, o ex-chefe do Planalto sentiu um mal-estar e um médico foi chamado para avaliá-lo. E notificação de Eduardo por edital. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a publicação de um edital para notificar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro da denúncia por coação no processo da trama golpista. O magistrado afirmou que ele está dificultando o recebimento da intimação. E um destaque de uma entrevista que aconteceu ao CB.poder foi com o tema da segurança a partir da integração. O secretário Marivaldo Pereira falou sobre a importância do trabalho conjunto entre a União e os estados para que possam atuar conjuntamente no combate ao crime organizado. E sobre o caso da bebida falsificada, Polícia de São Paulo investiga se uma facção criminosa adulterou a bebida.
Já no caderno de cidades, temos aqui os novos avós. A antiga figura dos vovôs que ficavam em casa ajudando na criação dos netos ficou no passado. E hoje, com os idosos mais ativos, a relação com os pequenos tem mais afeto e menos obrigações. Josi Maranhão, esta que está na imagem, diz que não quer assumir cuidados com crianças, embora se disponha a ajudar, caso seja necessário. No próximo destaque também fala sobre uma revolução nos negócios. Jovens como Davi e Hugo são os criadores do sistema Rangô, são a nova cara do empreendedorismo do Distrito Federal. A aposta em inovações digitais, como o uso de inteligência artificial, tem levado muitas novas empresas agora ao sucesso. Já em cidades, alto risco ambiental no aterro. O substituto do lixão da estrutural, o aterro sanitário em Samambaia, é ameaça ao lençol freático da região devido ao descarte de material contaminado. E por último, no Correio Brasiliense desta terça, Brasil espera química de Lula e Trump. A conversa entre presidentes do Brasil e Estados Unidos é vista por autoridades brasileiras como uma forma de abrir a negociação sobre o tarifaço. Diálogo não tem data. Nesta semana pode haver uma videoconferência entre os dois presidentes. Já no jornal cearense O Povo, desta manhã, temos a manchete dizendo que o Sim de ônibus suspende 25 linhas e reduz frota de outras 29. O Sim de ônibus afirma que essa redução aconteceu em razão de déficits financeiros. A Itufó informa que nenhuma das modificações foi autorizada e que não estavam programadas. Passageiros foram surpreendidos com essa decisão do Sim de ônibus. Na política, Edson Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Já no caderno Vida e Arte, realizador audiovisual lança projeto de preservação da memória do Bom Jardim. E o Rico Salles é cria do Grande Bom Jardim, este que está aqui em destaque na capa do O Povo de hoje. Em esportes, temos um destaque para o tabu quebrado. Com gol de Pedro Henrique, Ceará derrota o São Paulo pela primeira vez como visitante na Série A. Na economia, anuário no Cariri. Lançamento da publicação em Juazeiro do Norte destaca a potência da região para o Nordeste. Já sobre a economia, o Ceará gera 6,9 mil novos empregos no mês de agosto. O principal destaque foi para o setor de serviços, que acumulou 2.182 novas vagas de trabalho formal. E o Povo também nos traz em destaque uma reportagem: estados do Nordeste demonstram força para liderar neoindustrialização no país. Por último, também na política, Justiça do Ceará nega restituição de carro com suspeitas de ligação com fraude do INSS. Já no valor econômico de hoje, temos aqui no alto da capa 3 destaques. O primeiro é para o Nordeste, dizendo que a região Nordeste cresce acima da média nacional e o mercado consumidor volta a ser o segundo maior do nosso país. Já falando da logística no Brasil, setor privado do Centro-Oeste cobra ações do Congresso e do Executivo para problemas da região. Já na energia e tecnologia, transição energética avança devagar e prejuízos com eventos extremos se multiplicam. Já a manchete de hoje, no Valor Econômico, é sobre o orçamento. Aqui diz que desaquecimento da economia é desafio adicional para as contas públicas em 2026.
O governo trabalha com estimativa de crescimento de 2,44% do PIB, muito superior às projeções do mercado. A desaceleração da economia passou a ser um desafio adicional para a equipe econômica, que já enfrenta problemas em razão do crescimento de parte das despesas acima do ritmo do arcabouço fiscal. Isso porque o projeto de lei orçamentária de 2026, enviado ao Congresso, prevê uma expansão do PIB de 2,44%, mas projeções do mercado são de que a economia avançará 1,8%, enquanto o Banco Central estima uma alta de 1,5%. Caso as projeções pessimistas se confirmem, a arrecadação será menor que a estimada no PELOA, o que obrigaria o governo a contingenciar recursos ou a procurar fontes adicionais de receita. E, no entanto, o governo Lula já aprovou medidas para reforçar a arrecadação. Nesse contexto, há um ceticismo entre especialistas sobre a capacidade de se encontrar novas fontes de receita em 2026. Há até quem avalie ser necessária uma mudança da meta fiscal, o que é descartado, por ora, pela equipe econômica. O desaquecimento da economia já impactou a arrecadação de agosto e a previsão para este ano, quando a Receita calcula recolher 12 bilhões de reais a menos que o estimado. Esse valor, contudo, foi compensado com maior expectativa de dividendos de estatais e receitas da exploração de recursos naturais. E aqui também nos informa que se o PIB crescer, o que prevê o Banco Central, a receita primária em 2026 ficará entre 75 bilhões a 80 bilhões de reais, abaixo do previsto no PELOA. E o Tribunal de Contas da União considerou irregular o governo mirar o piso da meta de resultado primário, diferença entre receitas e despesas, excluídos juros, ao avaliar a necessidade de contingenciar o orçamento. Agora, para Tiago Esbardelotto, da XP Investimentos, seria preciso contingenciar mais de 40 bilhões de reais, o que torna provável a mudança da meta. A meta de resultado primário é de superávit de 0,25% do PIB, mas admite déficit zero. O Ministério do Planejamento diz que o PELOA traz estimativas de receita e que eventuais frustrações serão avaliadas e acionarão, se necessário, mecanismos de contingenciamento. E o Ministério da Fazenda não se manifestou até o momento. Já um próximo destaque, Trump apresenta um plano de paz para Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, ao lado do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, um plano de 20 pontos para encerrar a guerra na faixa de Gaza, embora as perspectivas de paz permaneçam incertas sem o envolvimento direto do Hamas. E Trump disse que o plano tem o apoio de líderes do Oriente Médio e, ainda assim, a proposta que determina que o Hamas não tenha nenhum papel no futuro de Gaza teria que ser aceita pelo grupo terrorista. Representantes do Hamas disseram ontem que analisariam o plano com boa fé e dariam uma resposta aos Estados Unidos. E Trump advertiu que se o Hamas rejeitar esse acordo, Netanyahu terá seu apoio total para aniquilar o grupo. E o plano exige que o Hamas aceite não ter ligação direta ou indireta no governo de Gaza e que entregue o controle do território a um comitê palestino tecnocrático e apolítico, responsável pela administração cotidiana dos serviços públicos. E sobre esse órgão, ele seria supervisionado por um conselho presidido pelo próprio Donald Trump. De acordo ainda com essa proposta,
Esse conflito acabaria de imediato se aceito por Israel e Hamas. Todos os reféns israelenses seriam devolvidos em até 72 horas e prisioneiros palestinos libertados. E há ainda a determinação de que Israel não ocuparia nem anexaria Gaza. Já um próximo destaque é para o Judiciário. Fachin assume presidência do Supremo Tribunal Federal e defende o diálogo entre os poderes. Ao tomar posse ontem como presidente do Supremo Tribunal Federal, durante os próximos 2 anos, o ministro Edson Fachin defendeu o diálogo entre os poderes da República. Disse que a Constituição deve ser aplicada prioritariamente em benefício dos que são esquecidos e também afirmou que o Judiciário não pode perpetuar privilégios à magistratura do país. E abre aspas, o Judiciário é lugar de vocações genuínas, é um poder a serviço da sociedade. Juízes educam também por seus exemplos. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é terça, dia 30 de setembro de 2025. Daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. No alto do site, temos aqui um assunto sobre a verba pública. Só 3 estados dão transparência plena às emendas e apenas 3 detalham as informações sobre obras, aponta estudo. O levantamento da ONG Transparência Internacional Brasil avaliou os 26 governos estaduais e a gestão no Distrito Federal e revelou o que chamam de falhas graves no campo. E sobre os cortes na fiscalização, temos aqui a matéria que diz que 7 de 11 agências reguladoras federais terão em 2026 um orçamento menor que há 10 anos. Autarquias enfrentam dificuldades para manter os seus serviços em pleno funcionamento e pressionam por uma autonomia financeira e orçamentária. Sobre política, Malu Gaspar escreve como Bolsonaro recebeu a declaração de Michele de que poderia se candidatar. E o texto diz o seguinte: deu problema em casa a entrevista de Michele Bolsonaro a um jornal inglês em que ela afirmou que, se fosse necessário, se candidataria a presidente em 2026. Nas conversas que teve depois da publicação, Jair Bolsonaro não a citou, mas fez questão de mencionar que Michele será, sim, candidata em 2026 a senadora. A reação fez com que interlocutores do ex-presidente entendessem que as declarações de Michele não caíram bem ao ex-presidente. Bolsonaro não gosta que se fale em disputa presidencial em 2026 sem ele, mesmo estando proibido de disputar. E além disso, desde antes da prisão, aliados de Bolsonaro relatam que ele já dizia que a mulher não deveria se candidatar à presidência e sim ao Senado Federal pelo Distrito Federal, mesmo aparecendo bem colocada nas pesquisas de intenção de voto. E em entrevista a esse jornal britânico, Michele prometeu se levantar como uma leoa para defender os nossos valores conservadores. E o diário ressaltou que a ex-primeira-dama se posicionou como potencial sucessora de seu marido e deu a entender que estaria disposta a disputar a eleição presidencial do ano que vem. Agora, no sábado passado, dia 27 de setembro, 3 dias depois da entrevista ter ocorrido, Michele disse a apoiadores em um evento do PL Mulher, lá em Ji-Paraná, em Roraima, que não quer ser presidente e sim primeira-dama. E ela explicou a sua fala dizendo o seguinte: nós somos mulheres que acolhem, que alimentam, que ajudam, que cuidam e defendem os seus como leoa. Nós vamos defender a nossa família. O meu marido está dentro de casa, mas se ele quiser, eu serei a voz dele nos 4 cantos dessa
nação. E a equipe da coluna, o senador Flávio Bolsonaro, disse que entende o comportamento de Michele como uma manifestação de indignação e acha que ela não se colocou como candidata. E o Flávio disse o seguinte: que mulher não ficaria revoltada com o marido colocado em cativeiro, como meu pai? E ainda para Flávio, não é hora de discutir um eventual substituto para o seu pai na chapa presidencial em 2026. E o filho 01 disse que nossa prioridade é restabelecer tudo o que Alexandre de Moraes tirou do Bolsonaro. Agora, neste carrossel de imagens, aluguel por temporada no Rio. Veja as regras propostas pela Câmara e outros pontos polêmicos. E se estivessem com a viatura, levava a JBL. Uma câmera corporal flagra policiais militares do BOPE furtando uma casa durante a operação lá no Rio de Janeiro. Aqui as roupas não são de lojinha, são artigos de loja, diz um dos agentes da tropa de elite da corporação, enquanto recolhe pertences no imóvel. Como a gente consegue observar aqui, as imagens da câmera corporal dos policiais militares escolhendo roupas e perfumes em uma casa, lá no complexo do Alemão. Agora, um outro destaque, também neste carrossel: não existe igual no mundo, diz pesquisadora sobre droga que curou lesão de medula. Polilaminina teve resultados promissores entre humanos e cães que participaram de um estudo piloto. A liberação da Anvisa é aguardada para avançar nos testes clínicos. E um outro assunto: tenho que sair melhor do que estava, projeta Bremer após se recuperar de uma lesão. E sobre a vitamina de abacate, as propriedades curativas da fruta para a saúde. Essa bebida natural pode ajudar a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares e também contribuir para uma pressão arterial saudável. Lá no Rio de Janeiro, óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont e provoca cancelamento e transferência de voos para o Galeão. Equipes de manutenção atuaram desde a madrugada para liberar a área afetada. Agora sobre o caso de metanol em bebidas adulteradas em São Paulo. Tive falta de ar e não conseguia levantar, diz um jovem que ficou internada após tomar bebida adulterada lá em São Paulo. A Caroline dos Santos, de 27, estava no grupo de amigos que comprou garrafas de gin em uma adega em Cidade Dutra, lá no estado paulista. E governo apresenta um plano de ação contra a onda de intoxicações por metanol. Só em 2025, São Paulo teve 14 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo 10 apenas neste mês. Sobre o mercado de trabalho, o jornal o Globo nos traz aqui esta matéria, que a taxa de desemprego se mantém estável em 5,6% em agosto, repetindo mínima histórica. Número de vagas com carteira permanece em patamar recorde e número de pessoas empregadas como doméstica recua. Entre informais, cresce o trabalho autônomo. Sobre disputa nacional, Lula sofre para manter aliados do Centrão no Nordeste, região estratégica para 2026. Posição de PSD, Republicanos, União Brasil e PP na disputa nacional pode esvaziar alianças do presidente nos estados. E após a PEC da blindagem, Mota tenta mudar a pauta e leva à votação projetos sobre segurança pública. O presidente da Câmara diz que propostas são consenso entre os secretários de Segurança Pública. Sob pressão, após pautar a PEC da blindagem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que vai levar ao plenário 8 requerimentos de urgência de projetos sobre segurança pública. Em uma publicação nas redes sociais feitas nesta terça-feira,
Mota diz que as matérias são consenso entre os secretários de segurança de todos os estados. E Hugo Mota escreveu o seguinte: hoje vou levar ao plenário 8 requerimentos de urgência que tratam exclusivamente da segurança pública. Todos são consenso entre os 27 secretários de segurança do país. Segurança é uma das maiores preocupações dos brasileiros e uma prioridade do parlamento. E prioridade se faz ouvindo, dialogando e agindo. E esse movimento de Mota acontece após manifestações realizadas nas grandes capitais do país contra a aprovação dessa PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara e rejeitada pelo Senado. E lembrando que essa PEC da blindagem amplia a proteção de parlamentares contra investigações de processos criminais e civis. Os movimentos tomaram as ruas de grandes capitais como Brasília, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro, contra a aprovação desse projeto. E o texto que foi aprovado pelos deputados retoma a exigência de que o Congresso precisa dar sinal verde para que parlamentares respondam a processos criminais no Supremo Tribunal Federal. A PEC modifica o artigo 53 da Constituição, que trata das garantias e prerrogativas dos congressistas, e acrescenta novos dispositivos que tornam mais rígidas as exigências para que deputados e senadores sejam alvos de processos judiciais. Já no próximo destaque, diz que, interditada após a operação, Refit teve a licença renovada no ano passado, mesmo após um parecer contrário. Relatório apontou contaminação do solo e riscos de dano à saúde na refinaria, alvo de operação na última sexta-feira. Interditada na última sexta pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, devido a irregularidades na compra e refinamento de gasolina, a Refit, que está em Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, esteve em meio a uma polêmica no ano passado, quando teve a sua licença de atuação mantida, mesmo após um relatório apontar contaminação do solo e riscos de danos à saúde. E nessa época, as informações técnicas sobre a concentração de poluentes acima do limite permitido não foram consideradas pelo Instituto Estadual de Ambiente do Rio, que renovou essa autorização de operação da refinaria. A contaminação foi identificada pelo relatório de operação encomendado pela própria Refit no início de 2024. E como mostrou a TV Globo à época, esse estudo encontrou concentrações de contaminantes em 2023 acima dos valores de referência. Já em maio, um mês antes de a licença da refinaria expirar, ela acabou renovada sem essa análise do relatório. Na ocasião, 4 servidores desse instituto responsável foram exonerados diante de divergências internas. A Refit negou que houvesse contaminação e disse que os dados retrataram uma situação específica sobre novos poços de bombeamento. E na sexta-feira passada, supostas inconsistências técnicas voltaram a ser constatadas na Refit. De acordo com a ANP, a suspeita de importação irregular de gasolina. Isso porque a refinaria adquiria uma substância chamada nafta, depois misturada com etanol, até ser vendida para os postos de gasolina. E além disso, faltariam evidências de que o refinamento de petróleo acontecia de fato pelos dados operacionais internos. Agora é um destaque para o Oriente Médio. Hamas avalia a proposta de paz de Trump para Gaza, enquanto Netanyahu tenta conter críticas da extrema-direita israelense. A Casa Branca publicou um termo com 20 pontos para encerrar esse conflito em Gaza, prometendo apoio integral a Israel, caso o grupo terrorista palestino não o aceite. Já no próximo destaque, temos aqui
Um destaque especial para a área da cultura, a caminho do centenário. Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Lima Duarte, Laura Cardoso, como estão os famosos prestes a comemorar 100 anos de idade. Anselmo Góes escreve o seguinte texto: União aciona o Fluminense na justiça para cobrar dívida de 5,8 milhões de reais. Agora, um próximo destaque. Diz que o governo de Portugal e ultradireita aprovam pacote anti-imigração. Executivo tem apoio da sigla radical e presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai promulgar nova versão com as alterações na lei dos estrangeiros que inclusive prejudicam os brasileiros. Carlos Jorge perde na justiça e irmão Renan mantém uso do apelido na política. O deputado federal adotou o apelido Jorge ainda na infância, em razão da semelhança física com o cantor francês Georges Lemoine. No próximo destaque, eu diz que o presidente da CONAFE é preso por CPI do INSS por supostas mentiras durante o depoimento e solto após pagar fiança. O presidente do colegiado diz que o depoente não falou a verdade ao dizer que desconheciam informações sobre transferências bancárias. O empresário Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a CONAFE, foi preso na madrugada de hoje, desta terça, após o comando da CPI do INSS avaliar que ele mentiu durante o depoimento. A associação, presidida por Lopes, é suspeita de operar descontos ilegais de aposentados, de acordo com a própria Polícia Federal. E de acordo com o presidente da CPI, que é o senador Carlos Viana, ele disse que o empresário mentiu ao negar perguntas feitas pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, e outros parlamentares da comissão sobre depósitos bancários feitos por meio da associação que Lopes comanda. E aqui diz que ele mentiu deliberadamente à CPMI desde o início. Escondeu informações, foi perguntado sobre depósitos bancários na própria conta, na conta de terceiros, foi colocado diante de um organograma que mostrava que ele desviava dinheiro dos familiares, do cunhado, da irmã, de pessoas ligadas e tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta, e não é. E lembrando que o empresário foi convocado como testemunha, o que o obriga a dizer a verdade durante todo o depoimento sob pena de prisão. E essa ordem de Viana aconteceu ao final da CPI e Lopes ficou custodiado em uma sala no Senado até pagar fiança e ser solto, que aconteceu por volta das 4 horas. Na semana passada, o empresário Rubens Oliveira da Costa, que é um outro apontado também como envolvido nessas fraudes do INSS, também foi preso e horas depois também foi liberado, após a CPI considerar que ele mentiu no depoimento. O presidente da comissão de inquérito também disse que o relator irá apresentar um pedido de prisão de Lopes por conta do esquema de desvios dos benefícios de aposentados. Já no próximo assunto, também destaque aqui no site do Jornal Globo, é sobre a COP30 Amazônia. Seminário debate hoje como a bioeconomia pode ajudar na preservação de florestas. Já o próximo assunto, temos aqui que a polícia desmonta fábrica de bebidas clandestinas em Americana, lá em São Paulo. 2 pessoas foram presas, mas não foi localizado metanol no local de apreensão. Na segunda-feira, mais de 100 garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas em bares onde teriam ocorrido as contaminações na capital. No Rio de Janeiro, temos aqui esta matéria que um preso
é transferido para Bangu após dar ordem de dentro da cadeia para atacar fogo em tudo durante a operação policial na Cidade de Deus. Essa ação contra o avanço do Comando Vermelho na nova zona sudoeste do Rio teve 22 pessoas presas. E mais um caso de violência, um policial militar morre durante a operação na Baixada Fluminense. O sargento Leonardo Santos Portugal dava apoio a uma ação da Polícia Civil no bairro Conceito, em São João de Meriti, e o suspeito também morreu no local. E operações miram quadrilhas que roubam combustível e lubrificante lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o prejuízo somado é de 37,5 milhões de reais. De acordo com as investigações, grupos criminosos agem em municípios da Baixada Fluminense. E a primeira lavanderia comunitária do estado entra na reta final de obras no Pavãozinho e Cantagalo. Esse espaço vai oferecer uma lavagem gratuita de roupas, oficinas e apoio psicológico. Outras 9 comunidades também serão beneficiadas. Um outro assunto em destaque também sobre cultura e entretenimento, apontado por revista americana como favorito ao Oscar, Wagner Moura fez a sua estreia nas novelas há 20 anos. E agora, perseguição, selinho e ligações bloqueadas, entenda como um casamento às cegas, 50 mais virou caso de polícia. E Madonna revela que cogitou suicídio durante disputa por guarda do filho. Ela disse que achou que era o fim do mundo. A cantora cita a importância da espiritualidade para lidar com os reveses e detalha a reconciliação com seu irmão, a quem ela considerava o seu inimigo. Já em saúde e bem-estar, temos aqui que o coração, sob influência do sol, pesquisa aponta a relação entre tempestades solares e risco de infarto nas mulheres. Um estudo do INPE analisou registros hospitalares em São José dos Campos e sugere uma maior vulnerabilidade feminina durante períodos de intensa atividade magnética. Agora é sobre política de saúde. O Ministério da Saúde refaz o Comitê Técnico Nacional de Saúde LGBTIA+, extinto no governo Bolsonaro. E sobre o Guia da Primavera, saiba o que plantar nesta estação se quiser flores nos próximos meses. Descubra quais espécies semear agora para garantir um jardim colorido e florido até o outono, com dicas de cultivo e colheita de sementes. Em esportes, o primeiro assunto de hoje aqui no site é para o Flamengo, que o Luiz Araújo ressurge em momento decisivo pelo rubro-negro e consolida a temporada com mais participações em gol na sua carreira. Também no esporte, o Lauro Jardim escreve: a CBF descarta mudanças em vagas brasileiras na pré-Libertadores. A próxima matéria diz que Zubeldia indica que evitará rodízio no Fluminense em meio à sequência de jogos. Sobre o Brasileirão, confrontos diretos de outubro entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras podem ser decisivos. Em negócios e finanças, um destaque aqui para o Concurso Nacional Unificado 2025. Qual é o critério para ser aprovado na prova objetiva e fazer a discursiva? Edital prevê acertos mínimos para não ser eliminado, mas não é possível saber ainda a nota de corte para avançar para a segunda fase. E o Concurso Nacional Unificado deste ano tem regra nova de paridade de gênero. E sobre créditos, temos a informação que termina hoje o prazo para transferir créditos da nota carioca para desconto no IPTU 2026. Créditos que foram gerados em 2023 perderam a validade em 30 de setembro, caso não sejam utilizados para desconto no Imposto de Contribuintes do Rio de Janeiro. Descarbonização
é compatível com o crescimento e geração de emprego, diz especialistas do SEBRI. Para a economista Rafaela Guedes, mesmo com a extração de petróleo na margem equatorial, é possível sim neutralizar as emissões. Temos aqui alguns destaques internacionais. Frota fantasma russa sob suspeita após ataque de drones que paralisou o aeroporto na Dinamarca, que inclusive foram 150 voos paralisados. Sobre a guerra da Europa, a Ucrânia relata a morte de família de 4 pessoas em ataque russo com drones, incluindo crianças de 6 e 4 anos de idade. E polícia realiza a 7ª prisão relacionada ao triplo feminicídio na Argentina. E Kamala Harris revela que cogitou fazer piada com Trump sobre o uso de remédio para disfunção erétil em debate. E também temos um achado arqueológico. Indústria na Idade do Bronze, oficina de 5.500 anos, é descoberta lá em Israel. Sobre clima extremo, temporais no sul e norte causam alertas do INMET. E veja também a previsão do tempo para esta terça-feira. E a Operação Asfixia bloqueia 125 milhões de reais de braço do CV na Paraíba. O grupo teria atuação mais intensa no município de Cabidelo, onde cúpula da prefeitura teve mandatos cassados por investigação que mostrou envolvimento com esse crime. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui o assunto que Celina Leão, em evento da Terceira Brasília Summit, disse o seguinte: Estado tem que acompanhar setor privado em novas tecnologias. Também, no caso, o Correio Brasiliense está ao vivo. Inovação, tecnologia e data centers em debate. Acompanhe o terceiro Brasília Summit. Em São Paulo, Polícia Federal vai investigar o uso de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Autoridades médicas e de segurança registraram 10 casos de intoxicação, com o resultado de 3 pessoas mortas. Já no Judiciário, Edson Fachin diz que compromisso é com a Constituição. E uma análise aqui do Correio diz o seguinte: Fachin assume a presidência do Supremo para encerrar um ciclo. Polícia Federal faz buscas em cidades mineiras por diamante de 647 quilates. Nova operação cumpre mandados de busca e apreensão em cidades da região de Alto Paranaíba. Diadel Mineração se pronuncia pela primeira vez. E ainda no site temos aqui obituário: morre Marcel Vieira, o jornalista da equipe do Conversa com Bial. A atuação de Marcel Vieira não se restringia ao texto. Ele também era compositor, com uma forte ligação com o samba e a música popular brasileira. E ele ocupava a função de redator no programa Conversa com Bial, na Globo. E mais um caso de violência. Um homem é preso por esfaquear o seu próprio irmão enquanto este dormia. Vítima de 42 anos foi surpreendida pelo ataque. De acordo com os familiares, as brigas entre os dois eram constantes. Também temos aqui sobre a aviação civil, que vazamento de óleo cancela voos no aeroporto Santos Dumont, lá no Rio. E mulher é presa após urinar em via pública e xingar delegado do Distrito Federal. Sobre o aniversário de 111 anos, Porto Velho prepara o maior bolo da história da região norte. E Carlos Bolsonaro atualiza o estado de saúde do pai. Ele disse que crise passou. E ainda o Carlos disse também que o seu pai enfrenta crise intensa de soluços e vômitos. Já mais uma vez para o caso do metanol, São Paulo tem terceira morte suspeita após o consumo
de bebidas. Na Venezuela, Maduro decreta estado de exceção ante eventual agressão dos Estados Unidos. No Oriente Médio, Donald Trump e Benjamin Netanyahu revelam um plano de paz para Gaza. E justiça impede a extensão de patentes de canetas emagrecedoras. Falando sobre economia, inadimplência no crédito livre atinge 5,4% e preocupa especialistas. No caderno de cidades, aumento da expectativa de vida impacta relações entre pais e filhos. E sobre um acidente, um cavalo foi atropelado na Epia e precisou ser sacrificado. Sobre comunidades terapêuticas, medida provisória propõe, ou melhor, Ministério Público propõe força-tarefa para fiscalizar comunidades terapêuticas no Distrito Federal. A medida surge diante de denúncias recentes de graves violações de direitos humanos em instituições do setor, como maus tratos, cárcere privado e também um trabalho análogo à escravidão. E um homem esfaqueado após agredir enteada grávida em Taguatinga. Marido reage e esfaqueia o padrasto após agressão contra a esposa que está grávida durante uma discussão. E sobre saúde, temos aqui o projeto Rafa. Equipamento evita amputações dos pés diabéticos. Coordenado pela professora de Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília, Suélia Rodrigues, o projeto Rafa promete regenerar tecidos dos pés afetados pelo diabetes e espera agora a aprovação da Anvisa para que comece a ser comercializado. Sobre vistoria, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios faz inspeção e encontra série de irregularidades em 3 unidades do CRAS. Falando agora sobre dívidas, o PROCON do Distrito Federal realiza mutirão para negociação de dívidas com a Neoenergia. E Candangolândia ficará sem energia nesta terça-feira. Um outro assunto é sobre o direito à água. Lixo mal separado é risco para águas subterrâneas do Distrito Federal. Temos também a notícia que incêndio atinge casa em Sobradinho e destrói o imóvel parcialmente. Sobre trabalho, o Distrito Federal tem 828 vagas abertas nas agências do trabalhador. E mais um caso de violência sexual. Polícia prende jovem por estupro da própria irmã em Lusiânia, Goiás. A mãe denuncia e a polícia prende um jovem de 19 anos, acusado de estuprar sua própria irmã menor de idade, em um jardim, em Gá. Agora um outro assunto, também que está em destaque no Correio Brasiliense, falando sobre política. Moraes autoriza Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto. Sobre a CPMI do INSS, o presidente da CONAFE é preso em flagrante pela CPMI do INSS. E ainda vai ter muita briga pela igualdade salarial, diz o presidente Lula. Durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, o presidente afirmou que a luta pela igualdade salarial é antiga e, segundo ele, está longe do fim. Também temos sobre o 8 de janeiro, que Moraes autoriza preso a deixar prisão para enterro. E uma entrevista também em destaque com o ministro Barroso. Perdão imediato é uma medida negativa. Nos destaques sobre o Brasil, após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na OPAS. Também na saúde, Justiça impede extensão de patente de canetas emagrecedoras. Já em Belém, Círio de Nazaré teste de fogo para a rede hoteleira de Belém, na COP30. E sobre um crime, motorista mata passageiro dentro de ônibus após uma discussão. Quando os policiais militares chegaram ao local, já encontraram um passageiro caído no chão,
e o motorista foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, testemunhas relataram que o passageiro, de 35 anos, foi esfaqueado após uma discussão com o motorista José Romero Bezerra Leite, de 41. E ainda conforme a pasta, o motorista do ônibus confessou o crime. E a secretaria também afirma que quando os policiais militares chegaram ao local, já encontraram o passageiro caído no chão. O SAMU foi acionado e constatou a morte no local. Os policiais militares encontraram com o condutor a faca usada no crime, uma arma de fogo e também as munições. Esse caso foi registrado como homicídio e posse ilegal de arma de fogo no distrito policial do Jardim, em Buías. Dando continuidade com os destaques do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira notícia, falando agora sobre economia. Uma fala de Gabriel Galípolo, ele que é o presidente do Banco Central. Ele disse que não tem atalho para a política monetária. Também sobre o mercado financeiro. Para o Banco Central antecipar corte de juros, seria preciso dólar de R$ 5,00, diz Itaú. Também sobre mercado de trabalho, emprego formal atinge 1,5 milhão de trabalhadores. No varejo, redes de supermercados discutem venda de remédios. Já nos assuntos internacionais, Estados Unidos impõe tarifas sobre importações de madeira em 14/10. Sobre a COP30, vice-premier do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada. Sobre a guerra no Oriente Médio, os 20 pontos do plano de Trump para a paz em Gaza. Nos Estados Unidos, temos aqui essa informação que, casada com um americano, cineasta brasileira é presa pela imigração nos Estados Unidos. Aqui diz que, de acordo com o relato, ela se desesperou quando foi algemada. Segundo os agentes norte-americanos, ela não compareceu à audiência em 2019 para a regularização de visto, por isso tinha uma ordem de deportação. O advogado diz que o procedimento padrão era ela ter tido 30 dias para resolver essa pendência. Nos esportes, temos aqui uma matéria sobre o Campeonato Brasileiro. Palmeiras colocará plantel caro à prova em reta decisiva. Sobre o Vasco, o artilheiro do Vasco, na era Diniz, Ryan, se consolida dono do time. E em São Paulo, noite de protestos no Morumbis, arquibancadas vazias e caixões fora. Torcedores levaram caixões para protestar contra a diretoria. Já também sobre mais outro assunto sobre esportes aqui no Correio, Luiz Araújo mostra ser arma secreta no segundo tempo pelo Flamengo. Falando sobre ciência e saúde, geração X ficou dependente dos ultraprocessados, diz um estudo. A geração X, que cresceu sob a pressão da indústria de alimentos ultraprocessados, dá sinais de adição nesse tipo de produto, semelhante ao que ocorre com álcool e drogas, alertam os pesquisadores. Também sobre jardinagem, saiba qual é a flor também conhecida como Monsenhor. A espécie tem propriedades ornamentais, medicinais e até gastronômicas. E terapia contra câncer de próstata dobra intervalo sem progressão da doença. Essa pesquisa, que foi feita com 92 homens, mostrou redução de 63% no risco de progressão de câncer. Já sobre a medicina, coquetel de vírus é a nova resposta da ciência contra superbactérias. Em testes de laboratório, o novo tratamento reduziu cargas bacterianas em 99% dos casos. Já no Folha de São Paulo, temos aqui que o grupo pró-Putin chama de excelente. Vídeo nacionalista de Eduardo. Nova resistência tem influência de Alexander Dugin, que é um guru do expansionismo russo.
Amigo de Lula alerta para riscos de direita se apropriar de bandeiras esquerdistas. No Folha Jus, julgamentos constitucionais aumentam no Tribunal de Justiça de São Paulo e essa disputa política agora preocupa. Especialistas alertam para a frequência com que o judiciário é acionado em temas políticos. E um próximo assunto aqui no Folha para o Congresso, dizendo que Hugo Mota tem vitória parcial em dia de novo ato de Lula que contraria o Congresso. No Supremo, Fux impediu redução de parlamentares nos estados de atual e ex-presidente da Câmara. E aliados veem momento favorável para atrair centro para palanques de Lula nos estados. Integrantes do Centrão agora admitem desacelerar o movimento de desembarque da gestão petista. Eduardo enfrenta dificuldade para achar partido que viabilize sua candidatura presidencial. Partidos da direita resistem a apoiar projeto de deputado autoexilado. E posse de Fachin dá gás à democracia, diz governador petista. O Jerônimo Rodrigues, da Bahia, afirmou ainda que discurso de novo presidente do Supremo foi firme e separou política e justiça. E mais uma vez temos aqui a informação que Lula veta parcialmente o projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa. Esse projeto foi aprovado para diminuir o tempo da inelegibilidade de políticos condenados. No Congresso, PL da dosimetria domina conversas em casamento de Rodrigo Maia. Paulinho da Força, que é o relator do texto, foi um dos convidados mais requisitados. E Fachin vai defender justiça para todos, diz um governador cassado 4 vezes pelo TRE de Roraima. Antônio Denário diz que o novo presidente do Supremo vai manter liberdade e democracia no país. Já no Estadão, temos aqui um destaque para a destinação dos recursos. Estudo aponta falhas de estados na transparência de emendas e execução de obras. Transparência Internacional analisou plataformas de acesso à informação de 27 governos estaduais. E 20 estados copiam o modelo de emenda PIX para distribuir recursos sem transparência alguma. E o governo libera 2,3 bilhões em emendas PIX em um único dia, em meio a desembarque de partidos. E o ministro Flávio Dino marca audiência para debater rastreabilidade das emendas PIX. Alcolumbre defende emendas parlamentares após a abertura de inquérito na Polícia Federal. Ele falou sobre parar de criminalizar. E de olho em 2026, no cenário político, conversa de Tarcísio e Bolsonaro foi focada na disputa pela reeleição em São Paulo, dizem fontes. País comprou tese simplória de que era preciso abrir mão da democracia para salvá-la. Fachin começa bem no Supremo Tribunal Federal com um discurso separando política de direito. Mas não basta voltar à normalidade institucional de agora em diante. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. O primeiro diz o seguinte: Novo Código Civil demole a ordem jurídica, travestindo o populismo jurídico de modernização, proposta irremediável e tem de ser arquivada. E golpistas não merecem perdão. Rever pena dos bagrinhos do golpe é justo, mas anistiar líderes seria trair a Constituição. Já no terceiro texto de opinião, mais promessas para o Tietê. Enquanto rios como o Sena e o Chicago são revitalizados, o rio Tietê segue poluído. Já no site de notícias do Supremo, temos aqui que o Supremo mantém número de deputados federais para 2026.
Essa decisão liminar do ministro Luiz Fux visa garantir a segurança jurídica para as eleições do próximo ano. Representantes da PGR e OAB discursam na posse do ministro Fachin na presidência do Supremo. Paulo Gonet e Beto Simonetti saudaram também o ministro Alexandre de Moraes, que assume a vice-presidência. A ministra Carmen Lúcia celebra caráter democrático da nova direção do STF. Em nome da Corte, a ministra fez o discurso de saudação aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que Daniel Silveira pode cumprir pena em regime semi-aberto, ou melhor, em regime aberto. E o ministro Edson Fachin assume STF e defende mais diálogo entre poderes. Também temos que o Supremo manda notificar Eduardo por edital para apresentar a defesa. Também temos que o benefício criado por lei complementar pode ser revogada por lei ordinária, decide o Supremo. Medida é válida quando lei complementar tiver status de lei ordinária. E o Supremo vai definir se empregador tem de recolher INSS sobre desconto do Vale Transporte e auxílio à alimentação. E essa controvérsia teve repercussão geral reconhecida pelo tribunal. Já na Agência Brasil, temos aqui um grande destaque para emprego, dizendo que a taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima. O número de desocupados é o menor da série histórica. No internacional, Maduro concede poderes de segurança em caso de intervenção militar. A medida foi anunciada pela vice-presidente Delcy Rodrigues. Sobre a saúde, a União estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol. E já são, inclusive, 10 casos de intoxicação em 3 óbitos após o consumo de bebida. O Ministério Público Federal pede proibição de multas no sistema de pedágios Free Flow. Há riscos de que o sistema gere milhões de multas indevidas. E em outras notícias, 3 jornalistas da EBC estão entre os 100 mais admirados do país. E elas foram escolhidas entre mais de 2,3 mil profissionais. Também temos a seguinte informação, que o premier israelense nega ter aceitado o Estado palestino. Benjamin Netanyahu afirmou que aceitar a possibilidade de um Estado palestino seria, segundo ele, claramente uma enorme recompensa para o terrorismo e um perigo para o Estado de Israel. E a BR-050 vai passar por obras de melhorias no trecho entre Minas e Goiás. No internacional, um desabamento de escola na Indonésia deixa estudantes soterrados e, pelo menos, um estudante morreu e dezenas ficaram feridos. Agora, um próximo destaque, também aqui no Agência Brasil, sobre saúde. Vírus da chikungunya afeta crianças e adolescentes e deixa sequelas. Pesquisa da Fiocruz envolveu 348 indivíduos nessa faixa de idade. Aqui diz que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro removerá sessões eleitorais diárias controladas por criminosos. E uma das metas é dar garantias aos eleitores. Também temos na tecnologia que o governo federal investirá 390 milhões de reais para otimizar o uso de IA. Esses recursos vão custear plataformas para melhoria dos serviços públicos. E um outro assunto, também aqui no site da Agência Brasil, Ceará derrota São Paulo no encerramento de rodada do Brasileiro. E por fim, falando sobre saúde, metanol do crime organizado pode ter relação com intoxicações em São Paulo. E essa informação é da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. E esses foram os principais assuntos dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.